Opa, bem-vindo! E nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais com a configuração de e-mail e dessa vez a gente vai trabalhar com SMTP da SendGrid. Nos vídeos anteriores a gente criou esses endereços de encaminhamento aqui no Cloudflare que já serve para a gente receber e-mail, mas você viu que os envios eles ainda não são possíveis fazer por esses endereços aqui. O Cloudflare ele te dá um roteamento, um encaminhamento de e-mail. Ele não te dá a opção de envio, pelo menos não por enquanto, tá? Mas serviços de SMTP te abrem a possibilidade de você fazer envios de e-mail. E para isso, nesse exemplo, a gente vai usar o SendGrid. Se eu olhar aqui os preços dele, você vai ver que eles não são tão em conta assim não, tá? Teve uma época que o SendGrid dava, se eu não me engano, 10 mil envios de graça por dia, era um volume bem legalzinho e acabaram cortando tudo. Mas hoje eles ainda têm um plano gratuito que me dá 100 e-mails enviados por dia. Cara, tem muito negócio milionário que não manda isso daqui num dia não, depende da utilização, tá? Esse tipo de plano free aqui, ele é ok quando você vai mandar e-mail transacional, que seria, por exemplo, dados de usuário e senha de um site WordPress teu, né? Ou então dados de acesso a alguma aplicação que você instala no teu server, como por exemplo o N8N, Typebot e outros que vão usar e-mail para recuperação de senha. Enfim, é interessantíssimo para esse tipo de finalidade. Mas quando você quer usar uma aplicação como essa daqui para e-mail marketing, aí você começa a ter um custo aí já um pouco mais elevado. Mas de forma geral, ok isso daqui. Então o objetivo desse vídeo é te ensinar a usar o SendGrid como um SMTP de e-mail transacional. Ele é ideal para você conectar uma aplicação como, por exemplo, WordPress, para mandar dados de usuário e senha e outros. Mas no sentido de conectar isso daqui a uma outra aplicação, não para você enviar e-mails pessoais para você usar no seu dia a dia, tá? Para isso, essa opção aqui não vai servir. Se você não tem conta, você vai clicar aqui em Getting Started, ele vai te levar para abrir tua conta, vai ter que preencher todo esse passo a passo aqui e abrir a conta. Ou então você clica aqui em Sign Up with Google. Como eu tenho uma conta, eu vou clicar aqui em Sign In, né? E eu vou fazer o meu login aqui. Bom, eu fiz o login na minha conta, você vê que não tem atividade aqui, faz um bom tempo que eu não uso o SendGrid, tá? Eu pessoalmente utilizo a Amazon SS, para mim é tudo que eu preciso, tá? Hoje em dia eu tenho um treinamento mais completo de SS aqui, mas temos aqui uma conta SendGrid. Te falar a verdade, tem uns 2 anos que eu não faço login nessa conta, até tive uma dificuldade aqui para fazer esse login. Então, se eu vier aqui em Settings, deixa eu tentar lembrar como funcionam as coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vir em Sender Authenticator, que seria para você verificar um domínio de envio. Eu vou colocar Sender Verification Domain aqui, Authenticate Your Domain. Eu posso selecionar um, o serviço de DNS aqui, ele já tem até o Cloudflare na lista, mas eu não vou fazer isso. Eu vou usar outro, né, não listado. Esse aqui eu acho que não precisa responder. Deixa eu traduzir isso daqui para não cometer gafes aqui. Não, essa configuração de marcar links para domínio seria para você não expor o remetente como SendGrid. Isso pode ser interessante em algumas configurações, mas aqui nós vamos no mais básico, então a gente vai de não aqui. Eu vou clicar aqui em Next, né? E aqui eu vou entrar com o meu domínio, que seria o alegriaembrincar.com, tá? Vou pegar o meu domínio aqui, vou entrar com o domínio e vou clicar em próximo. E aí ele vai me gerar registros de DNS para eu comprovar que esse domínio é meu. São 3 CNAMEs e é um TXT. Usando aquela opção de Cloudflare, ele poderia ter feito essa configuração de forma automática. Eu prefiro fazer isso manual mesmo, até porque é um processo um pouco mais visual e você aprendendo a fazer isso, você consegue usar isso também depois em outros serviços. Então eu vou copiar esses caras aqui, dá para clicar aqui em cópia, né? Eu vou vir aqui na parte de DNS e vou entrar com esses registros aqui. Qual é o tipo de registro que está me pedindo lá? É um CNAME, né? Primeiro campo é isso daqui. Segundo campo vai ser esse cara aqui,
né? E eu vou desabilitar. Eu só vou tomar cuidado para não cometer a gafe de deixar o tradutor ativo aqui. Às vezes ele traduz o que não deve e pode gerar um erro nessa configuração, tá? Mas não gerou nada aqui, pelo que eu vi, ok. Eu vou salvar esse primeiro. Eu vou adicionar um outro, vai ser do tipo cname, né? Aqui, isso daqui sempre desligado. Eu vou pegar o meu segundo registro aqui, vai entrar esse campo aqui. O segundo campo é o destino, vai entrar aqui e eu vou salvar. Vou adicionar um próximo registro, esse vai ser um tipo cname e esse cara eu vou copiar aqui, né? E esse envia para cá, essa é a conexão. Vou colocar aqui, desligar, salvar. E finalmente o de baixo é um TXT. Esse demarc ele já pode existir, tá bom? Dependendo da configuração que você tem, ele pode ser igual para vários serviços de SMTP, né? Então ele seria o underline demarc, que é um registro padrão. Ele é um tipo de notificações que podem ser enviadas, né, referentes aos serviços de e-mail. E vai o demarc underline alegria em brincar aqui. E eu vou dar um copy nesse campo, que é assim mesmo que a gente configura isso. Pode ser que ele já exista, no seu caso. E aqui eu vou clicar em adicionar o registro, né? Feito isso, eu preciso preferencialmente aguardar uns 5 minutos. E dizer aqui, ó, eu confirmo que eu coloquei os records e vou clicar aqui em verificar. Pode ser que não funciona logo de cara, porque o DNS ainda não propagou. Aqui foi rápido, ele já comprovou que o domínio é meu, né? Então, ok, tá aí. Bom, eu verifiquei esse cara. Eu tô com o domínio verificado. E eu vou acessar aqui o alegriaembrincar.com. Vou fazer login no meu site para te exemplificar como a gente consegue usar isso. Então, beleza, eu fiz login nesse site. Eu vou acessar o painel dele. E eu vou vir em plugins, né? Adicionar um plugin. E eu vou procurar aqui por SMTP. Eu vou usar o Easy SMTP, que é um dos melhores plugins que a gente pode utilizar. Ó, o SendGrid ele é um serviço de SMTP. E a gente vai conectar ele com um serviço, com um plugin de SMTP. Podemos usar esse Easy WP SMTP, né? Vou instalar esse cara aqui, tem bastante instalação ativa, eu gosto desse plugin, ele é bem tranquilo de usar. E ativando ele, ele vai me pedir alguma configuração. Isso aqui voltar ao painel, tá? Não vamos usar esse passo a passo. Se eu vier aqui em configurações, a gente tem, por exemplo, aqui para escolher o serviço. Mas antes de vir aqui para baixo e configurar algum serviço de SMTP próprio aqui, pronto, eu vou vir aqui em, temos um teste. Então aqui em enviar teste, né? Enviar teste, eu coloquei um endereço de e-mail meu aqui, vou clicar em enviar. Ele vai dar erro, né? Não conseguiu enviar. Por quê? Porque eu preciso conectar ele a um serviço de SMTP. Até esse momento, o meu WordPress, nessa hospedagem que eu estou usando para ele aqui, ele não tem essa capacidade. E aqui nós temos várias opções. Inclusive, a gente deve ter o SendGrid pronto aqui, que poderia escolher, entrar com a chave DPI, domínio de envio, pronto. Mas eu vou te mostrar essa outra opção aqui, outro servidor SMTP. Então, vindo aqui em outro SMTP, você vai ver uma série de configurações. Nome do host, tipo de criptografia, a porta, nome do usuário da SMTP, senha da SMTP. E aqui embaixo, os dados de quem vai enviar, tá? Aqui, eu vou usar essa configuração porque em outras ferramentas você pode precisar desses mesmos dados, como por exemplo o N8N, quando você faz a instalação dele, talvez você tenha que configurar um SMTP e você precisa exatamente dessas mesmas configurações. Ou então um typebot ou algo nesse sentido, você pode precisar exatamente dessas configurações aqui para fazer a conexão. Apesar do plugin facilitar essa conexão, já tendo o atalho para o SendGrid aqui, eu quero te trazer um exemplo mais completo. Então nós vamos vir aqui no SendGrid, né? E a gente vai procurar a parte de mail setting, se eu não me engano. Como faz tempo que eu não uso, eu vou procurar essa opção exatamente aqui e eu te explico.
Bom, aqui em Mails Itens não temos a configuração que eu estava procurando. Eu dei uma olhada aqui dentro da conta ela não tem essas informações. Aí eu olhei a documentação do SendGrid aqui. Ele me mostra passo a passo o que a gente precisa fazer. Ele me pede para criar uma API Key, já vai me levar para dentro do painel para eu criar essa API Key. Eu vou clicar aqui em Create, ou poderia ter acessado por esse botão aqui do lado. De maneira geral, a gente poderia marcar esse Full Access aqui para ela ter acesso a tudo, mas não é prudente. Dependendo da aplicação, pode ter um acesso a mais do que você queira conceder. Então a gente vai colocar aqui em Restricted Access e eu posso colocar aqui para olhar atividade de e-mail, teste de e-mail, IP não precisa. Aqui a gente coloca o mail sender também, né? O mail itens. Marketing aqui para baixo a gente não precisa. Status também dá para marcar sem problema, tá? É isso. E eu vou clicar aqui e ver. Eu vou só nomear isso daqui. Vou colocar como alegria em o nome, né? Então, nomeei e eu vou clicar aqui em Create View. A gente só vê isso uma única vez, tá? Mas por causa disso, eu já vou copiar. Então, se eu não salvar agora, eu não vejo ela depois. Mas eu vou deixar essa tela aberta, que a gente vai precisar disso. Basicamente, o que eu vou entrar aqui é com o smtp@.sendgrid.net, que eu vou usar onde? Aqui, ó, o mail host. Vamos olhar aqui para baixo, o que ele me diz que eu posso conectar na porta 587, né, por TLS Connection. Então, eu vou selecionar TLS e a porta vai ser a 587, que é o padrão para esse tipo de conexão. Eu tenho outras portas alternativas aqui, mas o meu padrão é essa aqui, tá? É a que a gente geralmente libera no firewall de configuração de servidor e tudo mais, então vamos ficar com essa. Se aqui para baixo tem alguma outra coisa que a gente pode querer configurar, mas enfim, de maneira geral não precisa configurar mais nada. Então essa primeira parte aqui, ok, tá, beleza. Agora a gente precisa entrar com o usuário da SMTP e uma senha SMTP. A senha é o que? A minha API Key. Colei ela aqui, eu tinha ela no Ctrl C aqui, tá? Eu tinha copiado. Isso daqui você não se importa com esse gestor de senhas, o meu aqui que está sugerindo um password, mas é a minha API Key que entra aqui. Se eu voltar aqui nessas configurações, e der uma lida, você vai ver que ele me sugere usar a API Key como usuário. Eu vou copiar esse usuário. Então eu vou pegar a API Key, esse aqui é o usuário, e vou colar ele aqui. Aqui para baixo eu preciso verificar um sender, que é um e-mail que vai enviar. Aqui eu vou entrar com o nome, né? Tudo tem que fazer preencher todos esses campos aqui. Tá bom assim. Então eu preenchi esses campos e vamos criar. Então agora eu tenho um sender, né, que está aqui, que é o contato @alegria em brincar. Esse cara vai ser o meu usuário. Se eu clicar aqui em salvar, agora eu já posso vir aqui em enviar teste e eu posso enviar um teste. Teoricamente, vai lá. O e-mail teste pode ter sido enviado, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. Mas enfim, aqui ele deu um ok, né? Ele me diz que algumas coisas aqui eu deveria melhorar na minha configuração, o SPF ok, tá? O DMARC ele já foi configurado, mas pelo tempo de DNS talvez ainda não tenha sido reconhecido, né? Mas ok. E-mail enviado, ele foi enviado por gabrielwolford@gmail.com. Vou acessar meu Gmail e vamos ver se ele chegou. Ó, ele veio como WordPress, tá? Easy, WP SMTP, HTML, e-mail de teste para gabrielwolford@gmail.com. Vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes desse cara aqui. Vamos olhar aqui nos detalhes. Ele foi enviado por contato@alegriaembrincar.com, mas o nome veio WordPress. Deixa eu só ver se nesse plugin a gente consegue ajustar isso. Aqui em configurações, talvez a gente possa ajustar o nome de quem envia, né? Forçar substituir o nome do remetente. Vamos marcar essa opção e vamos salvar. Agora a gente consegue enviar um e-mail de teste e agora ele vai vir com outro usuário, tá? Vamos olhar aqui no meu Gmail. Ó, ele veio aqui nesse segundo e-mail aqui. Então vamos olhar aqui os detalhes. Então enviado
de Alegria em Brincar, contato@alegria em brincar. Então, nessa aula você aprendeu a configurar devidamente a tua conta no SendGrid. Se eu atualizar aqui aos pouquinhos, vão começar a vir os status dos e-mails enviados para cá. Ó, os requests são os e-mails enviados por dia. Lembrando que eu tenho um limite de 100 por dia. Isso eu posso olhar aqui em Settings, em Account Details, né? Detalhes da conta, e aqui em cima na terceira opção aqui em Your Product. Então aqui nos meus produtos eu posso ver que eu tenho free 100 e-mails por dia. Se o meu negócio crescer, talvez eu precise fazer um change plan aqui, né? E-mail API plans, e talvez subir para 50 mil por mês, né? Enfim, tem aqui os outros planos com os outros valores. Mas de forma geral, 100 e-mails por dia, na qualidade que o SendGrid envia, são poucos os serviços. Você também já aprendeu a olhar a documentação aqui do SendGrid, a criar sua chave SMTP, né? Pegar o seu nome, o seu SMTP de envio, criar a tua API Key e fazer a conexão com o usuário, tudo corretamente. Então esse aqui é o passo a passo, são essas as configurações que você vai precisar. Se você optar por usar o SendGrid como SMTP para instalar qualquer outro tipo de aplicação, como por exemplo o N8N, Typebot e outros que possam exigir e-mail. Aqui no WordPress, nesse exemplo, a configuração que a gente fez, agora a gente tem uma opção para recuperação de senha e tudo mais. Os e-mails que o WordPress precisa enviar serão enviados a partir do seu SMTP do SendGrid. E toda essa configuração funcionando perfeitamente, tá bom? Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.